Você já parou para pensar por que, entre todos os discípulos que caminharam com Jesus, apenas um teve a coragem de dizer: "Eu não acredito até ver"? Por que, entre 12 homens escolhidos, foi justamente aquele que questionou quem recebeu a revelação mais profunda sobre a natureza do Cristo ressurreto? E se eu te dissesse que a história de Tomé não é sobre dúvida, mas sobre o maior despertar espiritual já registrado nas Escrituras? O que você está prestes a descobrir vai transformar completamente sua compreensão sobre fé, sobre verdade e sobre o que realmente significa encontrar a Deus. Prepare seu coração, porque a jornada que vamos fazer juntos atravessa 2000 anos de história. Desce às profundezas de manuscritos esquecidos e sobe às alturas de uma revelação que pode mudar sua vida para sempre. Quando pensamos em Tomé, a primeira imagem que vem à mente da maioria das pessoas é a de um homem duvidoso, cético, quase descrente. A tradição popular o rotulou como o incrédulo, aquele que vacilou quando todos os outros já haviam abraçado a verdade da ressurreição. Mas e se essa imagem estiver completamente equivocada? E se, na verdade, Tomé representa algo muito mais profundo e revolucionário do que imaginamos? Arqueólogos e estudiosos das línguas antigas têm desenterrado informações fascinantes que lançam uma luz completamente nova sobre quem era esse homem e qual foi seu verdadeiro papel na história do cristianismo primitivo. O nome Tomé vem do aramaico teoma, que significa gêmeo. Os textos gregos do Novo Testamento frequentemente o chamam de dídimo, palavra grega que também significa gêmeo ou duplo. Essa duplicidade no próprio nome não é mera coincidência linguística. Historiadores especializados em cultura semítica explicam que naquela época os nomes carregavam significados proféticos e simbólicos profundos. Quando alguém era chamado de gêmeo repetidamente em duas línguas diferentes, isso indicava algo muito além de uma característica física. Antropólogos culturais revelam que na sociedade judaica do primeiro século, o conceito de duplicidade estava ligado à ideia de reflexo, de espelho, de alguém que carrega em si a imagem de outro. Mas gêmeo de quem? Os textos canônicos nunca mencionam um irmão gêmeo de Tomé. Então por que esse apelido tão marcante? Aqui começamos a entrar em território fascinante. Tradições cristãs muito antigas, especialmente as preservadas nas igrejas da Síria e da Índia, sugerem algo extraordinário. Tomé seria o gêmeo espiritual de Jesus. Não necessariamente um irmão biológico, embora algumas tradições apócrifas sugiram isso, mas um reflexo espiritual, alguém destinado a compreender e manifestar a natureza do Cristo de uma maneira única entre todos os discípulos. Para entendermos isso profundamente, precisamos saber como as pessoas daquela época pensavam sobre identidade e destino. Diferente da nossa cultura ocidental moderna, que valoriza o individualismo radical, a cultura do Oriente Próximo no primeiro século entendia a identidade de forma muito mais fluida e conectada. Especialistas em antropologia bíblica explicam que quando alguém era chamado de gêmeo de uma figura importante, isso significava que essa pessoa carregava a mesma essência, a mesma missão, o mesmo espírito. Era como dizer que Tomé estava destinado a ser um espelho vivo do próprio Cristo. Agora, antes de rotularmos Tomé como o discípulo duvidoso, precisamos olhar para outro momento crucial, frequentemente esquecido, que revela seu verdadeiro caráter. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 16, encontramos uma cena poderosa. Jesus decide voltar à Judeia para ressuscitar Lázaro. Os outros discípulos estão apavorados, porque sabem que as autoridades religiosas querem matar Jesus. A região era perigosa, cheia de inimigos. Geógrafos bíblicos explicam que a distância entre a Galileia, onde estavam, e Betânia, próxima a Jerusalém,
era de aproximadamente 130 quilômetros, uma jornada de 3 a 4 dias a pé por terreno hostil. Os discípulos sabem que voltar pode significar morte certa, e nesse momento de medo coletivo, quem se levanta com uma declaração de coragem absoluta? Tomé, ele diz, vamos também nós para morrermos com ele. Arqueólogos que estudam os costumes funerários e as práticas de martírio do primeiro século explicam que essa frase não era uma expressão dramática vazia. Era um compromisso literal, uma disposição real de entregar a vida. O verbo grego usado aqui, apotanem, carrega o sentido de morrer completamente, de dar a vida até o fim. Tomé não estava sendo melodramático. Ele estava declarando lealdade absoluta, disposição total para seguir Jesus até as últimas consequências. Então, por que esse homem corajoso, esse discípulo leal que estava disposto a morrer com Cristo, seria depois rotulado como duvidoso? Aqui está onde a história fica realmente interessante. Vamos ao episódio mais famoso de Tomé, registrado em João capítulo 20, versículos 24 a 29. Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, mas Tomé não está presente naquele momento. Quando os outros lhe contam sobre a aparição, ele responde, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Durante séculos, essa resposta foi interpretada como incredulidade, como falta de fé. Mas especialistas em análise textual do grego koiné, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, revelam nuances fascinantes nessa declaração. A palavra traduzida como ver é eidon, que significa não apenas olhar casualmente, mas contemplar profundamente, examinar com os próprios olhos. E a expressão pôr o dedo e pôr a mão usa o verbo balo, que carrega o sentido de lançar-se sobre algo, de entrar em contato direto e íntimo. Tomé não estava dizendo, eu não confio em vocês, ou eu não acredito em Deus. Ele estava dizendo algo muito mais profundo. Eu preciso de uma experiência pessoal e direta com a verdade. Aqui começa a revelação que muda tudo. Antropólogos especializados em cultura religiosa do primeiro século explicam que a sociedade judaica da época valorizava enormemente o testemunho coletivo. Quando múltiplas pessoas afirmavam ter visto algo, isso era considerado verdade estabelecida. Mas Tomé estava quebrando esse padrão cultural. Ele estava dizendo, não é suficiente para mim que vocês tenham visto. Eu preciso ver por mim mesmo. Eu preciso tocar. Eu preciso conhecer. E nisso reside o segredo extraordinário que poucos compreenderam. Tomé não estava duvidando de Deus. Ele estava recusando uma fé de segunda mão. Ele estava exigindo uma experiência direta com o divino. 8 dias depois, Jesus aparece novamente. E desta vez, Tomé está presente. E aqui vem a cena mais poderosa. Jesus não repreende Tomé. Ele não o envergonha. Ele não o chama de incrédulo no sentido pejorativo. Pelo contrário, Jesus oferece exatamente o que Tomé pediu. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. A palavra grega traduzida como incrédulo é apistos, que literalmente significa sem fé própria, alguém que confia apenas no testemunho dos outros. Jesus estava convidando Tomé a passar de uma não-fé para uma fé pessoal, vivida, experimentada. E então acontece algo extraordinário. Tomé não apenas toca Jesus. Ele tem uma revelação que vai além de todos os outros discípulos. Ele exclama, Senhor meu e Deus meu. Estudiosos do Novo Testamento destacam que essa é a declaração cristológica mais elevada em todo o Evangelho de João. Pedro havia declarado Jesus como o Messias. João havia falado sobre o Verbo que se fez carne.
Mas foi Tomé, o chamado duvidoso, quem primeiro declarou explicitamente a divindade plena de Jesus, chamando-o não apenas de Senhor, mas de Deus meu, uma expressão que para um judeu monoteísta era revolucionária e absoluta. Mas a história de Tomé não termina aí. Na verdade, é onde ela se torna ainda mais fascinante e misteriosa. Após o Pentecostes, quando os apóstolos se espalham para levar o evangelho ao mundo conhecido, Tomé recebe uma missão específica. Segundo os Atos de Tomé, um texto antigo preservado em várias tradições cristãs orientais, Jesus aparece a Tomé em uma visão e o instrui a ir para a Índia. Historiadores que estudam as rotas comerciais do primeiro século explicam que havia conexões estabelecidas entre o Império Romano e o subcontinente indiano através da Rota da Seda e das rotas marítimas do Mar Vermelho. Mercadores indianos comercializavam especiarias, tecidos e pedras preciosas nas cidades do Mediterrâneo. Mas por que enviar Tomé especificamente para a Índia? Aqui está uma das teorias mais fascinantes defendidas por especialistas em cristianismo primitivo. A Índia era o berço de tradições espirituais profundas, de filosofias que enfatizavam o conhecimento direto de Deus, a experiência mística pessoal, o despertar da consciência interior. Era o lugar perfeito para o discípulo que havia exigido experiência direta, que havia se recusado a aceitar verdades de segunda mão. Tomé, o homem que precisava tocar para crer, seria o mensageiro ideal para uma cultura que valorizava a experiência espiritual direta acima da mera crença dogmática. A tradição indiana preserva memórias extraordinárias sobre Tomé. Ele teria chegado à costa de Malabar, no que hoje é o estado de Kerala, no sul da Índia, por volta do ano 52 d.C. Arqueólogos descobriram evidências de comunidades cristãs muito antigas nessa região, algumas das mais antigas fora do Mediterrâneo. A cruz de São Tomé, um símbolo único encontrado em inscrições antigas em Kerala, combina elementos cristãos e indianos de maneira fascinante. Historiadores da arte religiosa explicam que essa cruz representa a fusão entre a mensagem de Cristo e a busca espiritual oriental. Segundo as tradições preservadas pelos cristãos de São Tomé, uma comunidade que existe até hoje na Índia e que traça sua origem diretamente ao apóstolo, Tomé fundou 7 igrejas ao longo da costa de Malabar. Geógrafos bíblicos mapearam essas localizações. Kranganori, Palayur, Kotakavu, Kokamangalam, Niranam, Chayal e Kolam. A distância total percorrida entre essas 7 igrejas é de aproximadamente 400 quilômetros ao longo da costa. Uma jornada que na época levaria semanas através de terreno desafiador, florestas densas e vilarejos isolados. Mas o que Tomé pregava na Índia? Aqui chegamos ao coração do mistério, ao segredo que Jesus confiou apenas a ele. Em 1945, nas cavernas de Nag Hammadi, no Egito, arqueólogos fizeram uma descoberta que abalou o mundo acadêmico. Entre 13 códices contendo 52 textos antigos, foi encontrado o Evangelho de Tomé. Especialistas em paleografia, a ciência que estuda manuscritos antigos, datam essa cópia em copta do século IV, mas acreditam que o texto original em grego é ainda mais antigo, possivelmente do final do primeiro século ou início do segundo. O Evangelho de Tomé é diferente dos evangelhos canônicos. Ele não narra a vida de Jesus cronologicamente. Não há histórias de nascimento, milagres em sequência, crucificação ou ressurreição. Em vez disso, é uma coleção de 114 ditos de Jesus, muitos deles enigmáticos, profundos, desafiadores. Linguistas especializados em aramaico, a língua que Jesus falava, explicam que muitos desses ditos preservam características da forma aramaica original melhor do que algumas versões dos evangelhos canônicos.
Isso sugere que essas palavras podem de fato representar ensinamentos muito antigos de Jesus. O texto começa com uma declaração extraordinária. Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivente, disse e que Dídimo Judas Tomé escreveu. A palavra secretas aqui vem do copta ETHP, que significa ocultas, não no sentido de deliberadamente escondidas, mas de profundas, requerendo compreensão espiritual para serem desvendadas. E então vem a promessa revolucionária. Quem encontrar a interpretação destas palavras não provará a morte. Especialistas em teologia mística explicam que não provar a morte não se refere necessariamente à imortalidade física, mas ao despertar para uma consciência que transcende a identificação com o corpo mortal. Vamos explorar alguns desses ditos que revelam o segredo confiado a Tomé. O dito número 3 registra Jesus dizendo: "Se aqueles que vos guiam dizem, eis que o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos dizem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós." Para os ouvidos modernos, isso pode soar como filosofia oriental, mas especialistas em judaísmo do primeiro século explicam que isso está profundamente enraizado na tradição profética hebraica. O profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33, já havia falado sobre Deus colocando sua lei dentro do coração das pessoas. Jesus estava levando essa ideia mais longe, revelando que o próprio reino, a presença ativa de Deus, não é uma localização geográfica ou futura, mas uma realidade presente, tanto no interior da consciência quanto no mundo exterior. O dito número 5 é ainda mais intrigante. Conhece o que está diante da tua face, e o que está escondido de ti será revelado, pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto. Teólogos especializados em literatura sapiencial explicam que isso se alinha com a tradição dos mestres de sabedoria que ensinavam através de paradoxos. Como pode algo oculto ser revelado simplesmente conhecendo o que está diante do rosto? A resposta está na compreensão de que o divino não está distante ou separado, mas permeia toda a realidade visível. Quando aprendemos a ver verdadeiramente o que está diante de nós, reconhecemos a presença divina em tudo. Mas o dito mais revolucionário, aquele que resume o segredo central confiado a Tomé, é talvez o número 70. Se produzirdes o que está dentro de vós, aquilo que produzirdes vos salvará. Se não produzirdes o que está dentro de vós, aquilo que não produzirdes vos destruirá. Psicólogos especializados em espiritualidade explicam que isso fala sobre a importância vital de expressar a verdade interior, de manifestar exteriormente a realidade espiritual interna. Não se trata de salvação através de obras externas ou rituais, mas de um processo de alinhamento entre o ser interior e a expressão exterior. A destruição vem da repressão do que há de divino dentro de nós, do sufocamento da centelha de Cristo que habita em cada pessoa. E aqui está o segredo que Jesus confiou especialmente a Tomé, o homem que precisava de experiência direta. A fé verdadeira não é aceitar proposições sobre Deus de segunda mão. A fé verdadeira é despertar para a presença viva de Deus dentro de você mesmo. É descobrir que o que você busca lá fora já habita em você. É reconhecer que o Cristo não é apenas uma figura histórica que viveu há 2000 anos, mas uma realidade espiritual que pode nascer em cada consciência humana. Isso não diminui a importância histórica de Jesus. Pelo contrário, magnifica-a. Antropólogos da religião explicam que em muitas tradições espirituais, o mestre não é importante apenas pelo que ensina, mas por ser uma demonstração viva da possibilidade humana. Jesus, ao encarnar plenamente a realidade divina, mostrou o que é possível para toda a humanidade.
Ele foi o primeiro fruto, como Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, indicando que outros frutos virão. Agora compreendemos por que Jesus escolheu Tomé para receber esse ensinamento especial. Entre todos os discípulos, Tomé era o único que se recusaria a simplesmente acreditar em conceitos sobre Deus. Ele exigia experiência. Ele queria tocar, conhecer, despertar. E Jesus honrou isso. Ele não repreendeu Tomé por sua honestidade radical. Ele ofereceu a Tomé exatamente o que ele precisava, um encontro direto, pessoal, transformador com a realidade divina. E esse encontro mudou Tomé completamente. De acordo com as tradições preservadas na Índia, Tomé se tornou um místico profundo, alguém que não apenas pregava sobre Deus, mas irradiava a presença divina. As histórias contam que ele tinha o poder de curar, não através de rituais elaborados, mas através da transmissão de uma presença palpável de amor e paz. Especialistas em misticismo cristão explicam que isso é característico daqueles que passaram de uma fé conceitual para uma união experiencial com Deus. Uma das histórias mais fascinantes sobre Tomé na Índia envolve um rei chamado Gundafar. Arqueólogos confirmam que esse rei realmente existiu e governou uma região no noroeste da Índia no primeiro século. Documentos históricos e moedas com seu nome foram descobertos, validando a cronologia da tradição. Segundo a história preservada nos Atos de Tomé, o rei comissionou Tomé, que também era carpinteiro como Jesus, para construir um palácio magnífico. O rei deu a Tomé uma grande soma em ouro e partiu para uma longa viagem. Durante a ausência do rei, Tomé usou todo o ouro para ajudar os pobres, curar os doentes, alimentar os famintos. Quando o rei retornou e descobriu que não havia palácio físico algum, ficou furioso e ordenou que Tomé fosse preso e executado. Mas então aconteceu algo extraordinário. O irmão do rei, que havia morrido recentemente, apareceu em uma visão ao rei e disse: "Vi o palácio que Tomé construiu para você nos céus. Cada ato de compaixão, cada gesto de amor, cada vida transformada foi uma pedra nessa construção celestial. Esse palácio é mais real e duradouro do que qualquer estrutura terrena." Essa história encapsula perfeitamente o ensinamento secreto de Tomé. A verdadeira realidade não é a material, mas a espiritual. O reino não está em estruturas externas, mas em transformações internas que se manifestam em ações de amor. Especialistas em parábolas cristãs explicam que essa narrativa reflete perfeitamente o ensinamento de Jesus sobre acumular tesouros no céu em vez de na terra, registrado em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Mas a história de Tomé na Índia termina em martírio. Segundo a tradição, ele foi morto por lanças nas colinas de Milapore, perto da atual cidade de Chennai, na costa leste da Índia. Geógrafos calculam que isso fica a aproximadamente 700 quilômetros, de onde ele começou sua missão em Kerala, uma distância que teria levado semanas para atravessar. O que levou Tomé tão longe? A tradição diz que ele foi convidado por famílias nobres que haviam ouvido sobre seus ensinamentos e queriam conhecer esse caminho de despertar interior. Mas sua pregação ameaçava o sistema religioso estabelecido. Assim como Jesus desafiou as autoridades religiosas de sua época ao ensinar que o reino está dentro das pessoas e não nas mãos das instituições, Tomé fez o mesmo na Índia. Historiadores das religiões explicam que em toda a sociedade há aqueles cujo poder depende de serem intermediários entre as pessoas comuns e o divino. Quando alguém ensina acesso direto a Deus, quando alguém proclama que cada pessoa pode despertar para a presença divina sem necessidade de intermediários, isso ameaça esses sistemas de poder. Tomé foi sentenciado à morte. E aqui está um simbolismo extraordinário.
que fecha o círculo de sua jornada espiritual. Ele foi morto por lanças, o mesmo tipo de arma que havia perfurado o lado de Jesus na cruz. O homem que havia colocado sua mão no lado perfurado de Cristo agora tinha seu próprio corpo perfurado. Teólogos especializados em simbolismo cristão explicam que isso representa a união mística completa com Cristo. Tomé não apenas creu em Cristo, não apenas seguiu Cristo, mas tornou-se um com Cristo na crucificação e, consequentemente, na ressurreição. Até hoje, a tumba de Tomé, em Chennai, é um local de peregrinação. Arqueólogos que estudaram o local confirmam que há evidências de uma tumba antiga e de veneração cristã desde os primeiros séculos. Análise de carbono 14 de fragmentos encontrados no local indica a atividade religiosa datando do 2º ou 3º século depois de Cristo. A Basílica de São Tomé, construída no século XVI pelos portugueses sobre o local da tumba original, contém uma inscrição antiga em Pahlavi, uma língua persa medieval que menciona Tomé. Mas o legado real de Tomé não está em estruturas físicas ou em datas históricas. Está no ensinamento que ele viveu e transmitiu. O despertar espiritual não é sobre acreditar em conceitos corretos sobre Deus, mas sobre despertar para a realidade viva de Deus dentro de você mesmo. É sobre passar de uma fé de segunda mão, baseada no que outros dizem, para uma fé de primeira mão, baseada em experiência direta. Isso não significa que a comunidade de fé não seja importante. Os primeiros cristãos se reuniam, compartilhavam suas experiências, apoiavam-se mutuamente no caminho espiritual. Mas a autenticidade de cada pessoa não vinha da conformidade com o grupo, mas da profundidade de sua experiência pessoal com Deus. Sociólogos da religião explicam que os movimentos espirituais mais transformadores sempre equilibram a experiência comunitária com a jornada individual, o testemunho compartilhado com a descoberta pessoal. E aqui está porque a mensagem de Tomé é tão crucial para nossos dias. Vivemos em uma época onde informação sobre espiritualidade está abundantemente disponível. Temos acesso a milhares de sermões, livros, podcasts, vídeos sobre Deus. Mas quantos de nós realmente conhecem Deus por experiência direta? Quantos de nós apenas acreditamos no que nos disseram, sem nunca termos colocado nossa mão nas feridas de Cristo? Sem nunca termos tido nosso próprio encontro transformador com o divino? Tomé nos desafia a ir além. Ele nos convida a não nos contentarmos com uma fé herdada ou emprestada. Ele nos chama a buscar nossa própria experiência de Deus. E Jesus honra isso. Jesus não se ofende quando buscamos experiência direta. Ele se oferece para ser encontrado, para ser tocado, para ser conhecido pessoalmente por cada um de nós. O Evangelho de Tomé preserva um dito de Jesus que resume isso lindamente. Aquele que beber da minha boca se tornará como eu, e eu mesmo me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Especialistas em linguagem mística explicam que beber da boca significa receber ensinamento direto, não mediado. E a promessa é extraordinária. Não apenas que nos tornaremos parecidos com Cristo, mas que Cristo se tornará nós, que haverá uma união tão profunda que a distinção se dissolve. E nessa união, as coisas ocultas, os mistérios profundos da existência, o propósito da vida, a natureza de Deus, são revelados não como conceitos intelectuais, mas como conhecimento vivido. Isso ressoa profundamente com o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo, que nunca conheceu Jesus fisicamente, teve seu próprio encontro direto com Cristo no caminho de Damasco. E esse encontro o transformou tão completamente que ele pôde dizer que sua vida não era mais sua própria, mas a vida de Cristo sendo vivida através dele.
Essa é a essência do segredo confiado a Tomé. Não é um conhecimento esotérico reservado para poucos, é uma possibilidade universal, oferecida a todos. É o convite para parar de viver uma espiritualidade de segunda mão e começar a viver uma relação de primeira mão com Deus. É o chamado para não apenas acreditar em Jesus como uma figura histórica ou um conceito teológico, mas para conhecê-lo como uma presença viva que pode ser experimentada aqui e agora. Como isso acontece? Não há uma fórmula única. Para Tomé, foi colocar sua mão nas feridas de Cristo. Para Paulo, foi ser derrubado do cavalo por uma luz cegante. Para Maria Madalena, foi ouvir Jesus chamar seu nome no jardim. Para os discípulos de Emaús, foi reconhecer Jesus no partir do pão. Cada pessoa tem seu próprio caminho de despertar, seu próprio momento de reconhecimento, seu próprio encontro transformador. Mas há elementos comuns. Primeiro, há uma busca sincera. Tomé não estava satisfeito com respostas prontas. Ele queria verdade real. Segundo, a abertura para a experiência. Quando Jesus apareceu, Tomé não se fechou em seu ceticismo. Ele estava disposto a ter sua mente mudada pela realidade. Terceiro, a resposta ao encontro. Quando Tomé viu Jesus, ele não apenas observou academicamente, ele se entregou completamente, declarando: Senhor meu e Deus meu. Esses mesmos elementos permanecem relevantes hoje. Se você busca sinceramente, se você se abre honestamente para a possibilidade de encontrar Deus, se você está disposto a responder quando a presença divina se revela, então você também pode experimentar o que Tomé experimentou. Você pode passar de uma fé conceitual para uma fé vivida, de acreditar em Deus para conhecer Deus. E essa jornada não acontece isolada da comunidade de fé. As primeiras comunidades cristãs, incluindo aquelas fundadas por Tomé na Índia, eram espaços onde pessoas compartilhavam suas experiências de despertar, onde se apoiavam mutuamente no caminho, onde celebravam juntas a presença viva de Cristo. Mas a autenticidade de cada membro não vinha da conformidade com dogmas, mas da profundidade de sua experiência pessoal. Historiadores da Igreja Primitiva explicam que nos primeiros 3 séculos do cristianismo, antes que o movimento se tornasse institucionalizado e politizado, havia uma diversidade incrível de expressões de fé, todas unidas pela experiência central de encontro com Cristo ressurreto. Algumas comunidades enfatizavam o conhecimento místico, outras o serviço compassivo, outras a adoração estática. Mas todas compartilhavam o testemunho de que Jesus não era apenas uma memória histórica, mas uma realidade presente. O Evangelho de Tomé preserva essa diversidade inicial. Seus ensinamentos não se encaixam perfeitamente na teologia sistemática que se desenvolveu mais tarde. Eles são enigmáticos, paradoxais, desafiadores, e isso é precisamente seu valor. Eles nos impedem de reduzir o cristianismo a um conjunto de proposições que devem ser acreditadas. Eles nos forçam a engajar pessoalmente, a buscar compreensão, a despertar interiormente. É claro que o Evangelho de Tomé não faz parte do cânon bíblico. Estudiosos do desenvolvimento do cânon explicam que isso aconteceu por várias razões históricas e teológicas. Mas isso não significa que o texto não tenha valor. Muitos pais da Igreja Primitiva, incluindo Orígenes e Clemente de Alexandria, citaram e valorizaram textos que não entraram no cânon final. O próprio fato de que o Evangelho de Tomé foi preservado, copiado e transmitido por séculos, indica que comunidades cristãs antigas o consideravam importante. O que podemos aprender dele hoje? Não que ele substitua os evangelhos canônicos ou a tradição da Igreja, mas que ele oferece uma perspectiva adicional, um lembrete de que o coração da fé cristã é uma experiência transformadora de encontro com Cristo, não apenas adesão a doutrinas corretas.
Os evangelhos canônicos preservam essa verdade também. João capítulo 1, versículo 12, nos diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Receber não é apenas acreditar intelectualmente, mas acolher experiencialmente, permitir que Cristo entre e transforme sua vida. Tomé viveu essa verdade de forma tão profunda que deu sua vida por ela. Ele viajou milhares de quilômetros da Palestina à Índia, atravessando desertos e montanhas, mares e rios, para compartilhar a mensagem de que Deus pode ser conhecido diretamente, de que o reino está dentro de você, de que a vida eterna não é apenas um destino futuro, mas uma realidade presente que você pode despertar aqui e agora. E essa mensagem transformou vidas onde quer que ele fosse. As 7 igrejas que fundou em Kerala se multiplicaram. Hoje, os cristãos de São Tomé, na Índia, contam milhões. Eles continuam a preservar tradições que remontam diretamente ao apóstolo, incluindo liturgias em siríaco, uma língua irmã do aramaico que Jesus falava, e práticas espirituais que enfatizam a experiência mística direta de Deus. Antropólogos da religião que estudaram essas comunidades ficam impressionados com a continuidade de práticas por quase 2000 anos. Uma cadeia ininterrupta de transmissão espiritual desde Tomé até os dias atuais. Mas o legado de Tomé vai além de uma tradição específica. Ele representa algo universal na jornada espiritual humana. O momento em que paramos de aceitar respostas prontas e começamos a buscar verdade por nós mesmos. Psicólogos do desenvolvimento espiritual identificam esse momento como crucial na maturação da fé. É quando passamos de uma religiosidade herdada ou convencional para uma espiritualidade pessoal e autêntica. E Jesus não apenas permitiu essa busca em Tomé, ele a honrou. Ele não disse, você deveria ter acreditado no que os outros disseram. Ele disse, venha e veja por si mesmo. Isso nos diz algo profundo sobre a natureza de Deus. Deus não tem medo de nossas perguntas. Deus não se ofende com nossa honestidade. Deus não exige que suprimamos nossas dúvidas legítimas e fingamos certeza. Deus nos convida a uma jornada de descoberta genuína. Isso é radicalmente diferente de muitas formas de religiosidade que exigem conformidade sem questionamento. Sociólogos da religião distinguem entre sistemas autoritários que exigem submissão cega e espiritualidades autênticas que convidam à exploração pessoal dentro de uma tradição orientadora. O cristianismo, em sua forma mais pura e original, pertence à segunda categoria. Jesus constantemente desafiou a autoridade religiosa estabelecida e convidou as pessoas a descobrirem Deus por si mesmas. A parábola do filho pródigo em Lucas, capítulo 15, ilustra isso perfeitamente. O filho mais novo precisa sair, experimentar, até mesmo errar, para finalmente descobrir por si mesmo o amor do pai. E quando retorna, o pai não o repreende por ter duvidado ou partido. O pai o celebra. Especialistas em parábolas explicam que Deus é retratado aqui não como um controlador que exige obediência sem questionamento, mas como um pai amoroso que permite jornadas pessoais de descoberta, mesmo quando são dolorosas. Tomé fez sua própria jornada. Ele não podia simplesmente aceitar o testemunho dos outros. Ele precisava de sua própria experiência. E quando a teve, sua fé se tornou tão profunda e inabalável que ele literalmente atravessou o mundo conhecido para compartilhá-la. Não há registro de que Tomé alguma vez tenha duvidado novamente após seu encontro com Cristo ressurreto. Sua fé se tornou uma certeza vivida, não porque alguém lhe disse que deveria acreditar, mas porque ele havia experimentado a realidade por si mesmo. E aqui está algo extraordinário que estudiosos da missão cristã primitiva observam. Tomé foi para a Índia, uma terra com tradições espirituais milenares próprias. Ele não foi como um conquistador cultural tentando destruir o que encontrou.
Ele foi como alguém oferecendo uma experiência de Deus, que poderia dialogar com as buscas espirituais já presentes na cultura indiana. As primeiras comunidades cristãs na Índia integraram elementos da cultura local em sua expressão da fé, não como sincretismo que dilui a mensagem, mas como contextualização que a torna relevante. Isso reflete o ensinamento secreto de Tomé. Se o reino está dentro de você e ao seu redor, então a busca de Deus não pertence exclusivamente a uma cultura ou tradição. Onde quer que seres humanos busquem sinceramente o divino, onde quer que anseiem por despertar espiritual, onde quer que procurem significado transcendente, aí está o terreno fértil para o Evangelho. Antropólogos missionários modernos reconhecem que essa abordagem de Tomé estava séculos à frente de seu tempo. Há uma história fascinante nos Atos de Tomé sobre um encontro com um grupo de ascetas indianos. Esses buscadores espirituais praticavam meditação intensa, renúncia e busca de iluminação. Quando ouviram Tomé falar sobre o reino interior, sobre morrer para o ego e despertar para uma consciência mais elevada, sobre união mística com o divino, reconheceram ressonâncias com sua própria busca. Mas Tomé trouxe algo único, a revelação de um Deus pessoal, que não é apenas uma força abstrata ou um estado de consciência, mas alguém que se relaciona, que ama, que se doa completamente na pessoa de Jesus Cristo. Essa síntese entre experiência mística e revelação pessoal de Deus é o que torna o cristianismo de Tomé tão profundo. Não é apenas mística abstrata, nem apenas doutrina impessoal. É a experiência viva de um Deus que é ao mesmo tempo transcendente e imanente, além de tudo e dentro de tudo, infinito e pessoal. Teólogos místicos ao longo da história cristã, de Gregório de Nissa a Teresa de Ávila, de Meister Eckhart a Thomas Merton, têm explorado essa mesma tensão paradoxal. O Evangelho de Tomé preserva esse paradoxo em muitos de seus ditos. Por exemplo, o dito número 22 registra Jesus dizendo: "Quando fizerdes o 2-1, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, e quando fizerdes o masculino e o feminino uma só coisa, então entrareis no reino." Especialistas em simbolismo religioso explicam que isso não é sobre eliminar distinções reais, mas sobre superar dualidades artificiais que criam separação. É sobre reconhecer a unidade fundamental de toda a existência em Deus, ao mesmo tempo preservando a diversidade e particularidade de cada aspecto da criação. Esse ensinamento tem profundas implicações práticas. Se não há separação última entre sagrado e profano, então toda a vida se torna potencialmente um espaço de encontro não apenas com Deus, quando estamos na igreja ou em oração formal, mas no trabalho cotidiano, nas relações humanas, na interação com a natureza, em cada momento de consciência presente. O monge beneditino do século VI, São Bento, resumiu isso no lema Ora et labora, oração e trabalho, reconhecendo que ambos podem ser formas de comunhão com Deus. Tomé viveu isso. Ele era carpinteiro, artesão, alguém que trabalhava com as mãos. E essa experiência se tornou metáfora para seu ensinamento espiritual. Assim como um carpinteiro transforma madeira bruta em algo útil e belo, o trabalho espiritual transforma a consciência bruta em algo que manifesta a beleza divina. Assim como um artesão precisa conhecer intimamente seu material, tocá-lo, trabalhar com ele diretamente, a fé verdadeira requer conhecimento íntimo e direto de Deus. Isso nos leva de volta ao momento crucial do encontro de Tomé com Jesus ressurreto. Por que Jesus especificamente convidou Tomé a tocar suas feridas? Teólogos ofereceram muitas interpretações ao longo dos séculos. Alguns veem isso como Jesus provando sua ressurreição física contra teorias de que era apenas espírito. Outros veem como Jesus honrando a honestidade de Tomé.
Mas há uma interpretação mais profunda que emerge quando consideramos tudo que sabemos sobre Tomé. Tocar as feridas de Cristo é tocar o lugar onde o divino e o humano se encontram da forma mais intensa. É tocar o ponto onde o amor de Deus se manifesta em sofrimento voluntário por amor à humanidade. É tocar a vulnerabilidade de Deus, o lugar onde o Criador do Universo escolheu ser ferido, perfurado, morto pelas criaturas que ele ama. Especialistas em teologia da cruz explicam que as feridas de Cristo não são acidentes lamentáveis na história da salvação, mas revelações centrais sobre a natureza de Deus. Um Deus que pode ser ferido é um Deus que escolheu ser vulnerável ao amor. E isso muda tudo. Não é um Deus distante, invulnerável, impassível, sentado em algum trono cósmico indiferente ao sofrimento humano. É um Deus que entrou na vulnerabilidade, que conhece dor por experiência direta, que carrega em seu próprio corpo as marcas do amor que se doa completamente. Quando Tomé tocou essas feridas, ele tocou o coração do mistério cristão. Ele compreendeu algo que vai além de provas empíricas de ressurreição. Ele compreendeu que o Deus que ele estava buscando não é encontrado em poder invulnerável, mas em amor vulnerável. Por isso, sua resposta não foi apenas "Você está vivo", mas "Senhor meu e Deus meu". Ele reconheceu que as feridas não diminuem a divindade de Cristo, mas a revelam de uma forma que nenhum poder miraculoso poderia. E essa revelação o preparou perfeitamente para a sua missão. Porque Tomé também seria ferido. Ele também sofreria. Ele também derramaria seu sangue. Mas agora ele sabia que nessas feridas, nesse sofrimento, nesse derramamento de sangue, Deus estaria presente. Não como espectador distante, mas como companheiro que já passou por isso, que carrega as marcas, que compreende intimamente. Historiadores do martírio cristão explicam que essa teologia da participação no sofrimento de Cristo foi central para dar coragem aos primeiros mártires. Eles não sofriam sozinhos. Eles não eram vítimas abandonadas. Eles estavam entrando nas feridas de Cristo, participando de seu sofrimento redentor, unindo-se misticamente à cruz que salva o mundo. Tomé compreendeu isso de uma forma que talvez nenhum outro apóstolo tenha compreendido tão profundamente. Por isso, quando chegou sua hora de morrer, ele a abraçou não com resignação passiva, mas com o reconhecimento de que estava completando sua união com Cristo. As lanças que perfuraram seu corpo foram, em certo sentido, a consumação do que começou, quando ele colocou sua mão no lado perfurado de Jesus. Mas a história não termina em morte. Assim como a ressurreição seguiu a crucificação de Jesus, a vida de Tomé continua a dar frutos até hoje. As comunidades que ele fundou continuam. Os ensinamentos que ele transmitiu continuam a desafiar e inspirar. A experiência de despertar que ele viveu continua disponível para todos que buscam sinceramente. E aqui está porque essa história importa para você hoje, neste momento. Você pode estar se identificando com Tomé de maneiras que talvez não esperasse. Talvez você tenha perguntas sobre sua fé. Talvez você esteja insatisfeito com respostas prontas e superficiais. Talvez você anseie por algo mais profundo, mais real, mais verdadeiro do que o que tem experimentado. Se sim, então você está no lugar certo. Você está onde Tomé estava. E a mensagem que Jesus tem para você é a mesma que teve para Tomé. Venha e veja. Venha e toque. Venha e conheça por si mesmo. Deus não tem medo de suas perguntas honestas. Deus não se ofende com sua busca sincera. Deus o convida a uma jornada de descoberta genuína que levará você além do que pode imaginar. Essa jornada não acontecerá da mesma forma que aconteceu para Tomé. Você provavelmente não terá a oportunidade de literalmente tocar as feridas físicas de Jesus ressurreto. Mas você pode experimentar a presença viva de Cristo de maneiras que são igualmente reais e transformadoras.
através da oração contemplativa profunda, através de experiências de amor radical e serviço compassivo, através de momentos de clareza súbita, onde verdades espirituais se tornam não apenas conceitos, mas realidades vividas, através de comunhão genuína com outros buscadores na jornada. O psiquiatra e teólogo Gerald May, que estudou experiências espirituais por décadas, escreveu que o encontro com Deus tem certas características reconhecíveis: uma sensação de presença amorosa que transcende palavras, uma percepção expandida de conexão com toda a existência, uma certeza interior que não depende de provas externas e uma transformação duradoura de valores e prioridades. Essas experiências podem ser dramáticas, como a de Paulo, ou sutis como um sussurro, mas quando são genuínas, elas mudam você fundamentalmente. E essa mudança não é apenas individual. Quando você desperta para a presença de Deus dentro de você, isso inevitavelmente se manifesta em como você vive, como você trata os outros, como você se relaciona com o mundo. Lembre-se da história de Tomé usando o ouro do palácio para servir aos pobres. Despertar espiritual genuíno sempre leva à compaixão ativa. Conhecimento real de Deus sempre se manifesta em amor real por pessoas reais. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, que deu sua própria vida resistindo ao nazismo, escreveu que Cristo não existe como uma ideia, como um tipo de realidade espiritual. Cristo existe como comunidade. O que ele queria dizer é que a presença de Cristo se torna real e tangível quando pessoas que despertaram para ele se reúnem em amor genuíno, serviço mútuo e busca compartilhada da verdade. As 7 igrejas que Tomé fundou em Kerala não eram apenas edifícios. Eram comunidades de pessoas que haviam experimentado o que Tomé experimentou, que haviam despertado para a realidade do reino interior, que haviam encontrado Cristo não como doutrina distante, mas como presença viva. E essas comunidades se tornaram fontes de cura, esperança e transformação em suas sociedades. Esse é o legado que Tomé nos deixa. Não apenas uma história inspiradora de um discípulo antigo, mas um convite presente para cada um de nós. O convite para não nos contentarmos com fé de segunda mão. O convite para buscarmos nossa própria experiência de Deus. O convite para tocarmos as feridas de Cristo em nosso próprio caminho único, seja através do serviço aos que sofrem, através da contemplação profunda, através da comunidade autêntica, ou através das 1000 outras formas que o Espírito pode nos encontrar. E quando tivermos nosso encontro, quando despertarmos, quando conhecermos por nós mesmos, então, como Tomé, teremos algo genuíno para compartilhar. Não doutrinas que memorizamos, mas verdades que vivemos. Não conceitos que aprendemos, mas realidades que experimentamos. Não uma religião que herdamos, mas uma fé que descobrimos. A palavra grega para testemunha no Novo Testamento é martus, da qual vem nossa palavra mártir. Porque testemunha verdadeira não é alguém que apenas fala sobre algo que ouviu de outros. É alguém que viu com os próprios olhos, que experimentou pessoalmente, que está disposto a dar a vida pela verdade que conhece. Tomé foi testemunha nesse sentido mais profundo, e cada um de nós é chamado a ser testemunha no mesmo sentido. Especialistas em crescimento de movimentos espirituais explicam que o cristianismo se espalhou tão rapidamente nos primeiros séculos, não principalmente através de argumentos filosóficos sofisticados ou poder político, mas através do testemunho vivo de pessoas transformadas. Quando outros viam a paz que os cristãos tinham diante da perseguição, o amor radical que demonstravam mesmo por inimigos, a comunidade genuína que compartilhavam, superando todas as barreiras sociais, eles queriam saber: de onde vem isso? Como posso experimentar isso também?
Esse é o poder do testemunho autêntico. Não é sobre convencer através de argumentos. É sobre viver de tal forma que outros vejam algo real, algo que querem, algo que os atrai. Jesus disse em João capítulo 12, versículo 32, "Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." Cristo não força, não coage. Ele atrai. E atrai através de vidas que o manifestam genuinamente. Tomé se tornou uma manifestação de Cristo. Não que ele fosse Cristo, mas Cristo vivia nele de forma tão real que as pessoas na Índia, que nunca haviam ouvido sobre Jesus, podiam ver algo do amor, da sabedoria, do poder transformador de Cristo na vida de Tomé. E isso os atraiu, não para uma religião estrangeira imposta, mas para uma experiência de Deus que ressoava com suas buscas mais profundas. Isso é o que significa produzir o que está dentro de você, como Jesus ensinou no Evangelho de Tomé. Não é sobre desempenho ou perfeição, é sobre autenticidade. É sobre deixar que a realidade divina que habita em você se manifeste em sua forma única, através de seus dons particulares, em seu contexto específico. Você não precisa ser Tomé. Você precisa ser você, plenamente despertado para Deus em você. E quando você vive isso, você descobrirá algo extraordinário. A vida eterna que Jesus prometeu não é apenas sobre duração infinita após a morte. É sobre qualidade de existência aqui e agora. É sobre viver em comunhão consciente com Deus a cada momento. É sobre experimentar amor, paz e alegria que transcendem circunstâncias. É sobre conhecer seu propósito e viver alinhado com ele. É sobre estar tão conectado à fonte da vida que a morte física se torna apenas uma transição, não um fim. Tomé descobriu isso. Por isso ele podia enfrentar a morte com paz. Por isso ele podia derramar seu sangue sem amargura ou medo. Ele já estava vivendo a vida eterna. A morte apenas completaria sua jornada, não a terminaria. Filósofos cristãos antigos expressavam isso dizendo que para quem está unido a Cristo, a morte não é cessação, mas consumação, não fim, mas cumprimento. E essa mesma realidade está disponível para você. O segredo que Jesus confiou a Tomé não é informação restrita a poucos iniciados. É uma verdade universal oferecida a todos. O reino está dentro de você. Deus pode ser conhecido diretamente. Cristo está vivo e acessível. Despertar é possível. Transformação é real. Mas requer algo de você. Requer honestidade como Tomé teve. A disposição de dizer, eu não posso simplesmente aceitar o que outros dizem. Eu preciso conhecer por mim mesmo. Requer coragem, como Tomé demonstrou. A disposição de seguir onde a verdade leva, mesmo que seja desconfortável, mesmo que signifique mudança radical, mesmo que custe tudo. Requer abertura, como Tomé mostrou. A disposição de ter suas expectativas desafiadas, de ser surpreendido por Deus, de experimentar algo além do que você pode imaginar. Se você traz essas qualidades, então a promessa de Jesus a Tomé é também para você. Venha e veja. E quando você vier, quando você buscar com sinceridade, quando você se abrir com honestidade, você descobrirá que Deus já estava esperando por você. Não distante e indiferente, mas perto e atento. Não escondido e inacessível, mas manifesto em tudo, especialmente em você mesmo. O místico cristão do século XIV, Meister Eckhart, escreveu: "O olho com o qual vejo Deus é o mesmo olho com o qual Deus me vê." O que ele queria dizer é que na experiência mística profunda, a distinção entre quem busca e quem é buscado se dissolve. Você descobre que sua busca de Deus é, na verdade, Deus buscando você através de você. Que seu desejo de conhecer Deus é Deus despertando em sua consciência. Que quando você finalmente encontra Deus, você descobre que nunca esteve separado, apenas inconsciente da união que sempre existiu.
Isso é o que Tomé descobriu quando tocou as feridas de Cristo e exclamou: Senhor meu e Deus meu. Não foi apenas reconhecimento de uma figura externa. Foi despertar para uma realidade que transcendia e incluía tanto ele quanto Jesus. Foi a percepção de que o Cristo que ele estava tocando também o tocava do interior. Foi a revelação de que observador e observado, buscador e buscado, amante e amado, são aspectos de uma dança divina que sempre foi una. E essa percepção não o levou a um misticismo vago e impessoal. Pelo contrário, tornou seu amor por Jesus ainda mais pessoal, ainda mais intenso, porque ele compreendeu que na pessoa histórica de Jesus, Deus não apenas visitou a humanidade, mas se tornou humanidade. Não apenas assumiu a aparência humana, mas abraçou plenamente a experiência humana, incluindo vulnerabilidade, dor e morte. Teólogos da encarnação explicam que isso distingue o cristianismo de muitas outras formas de misticismo. Não é apenas sobre dissolver-se em uma unidade impessoal. É sobre descobrir que o pessoal e o transpessoal, o histórico e o eterno, o humano e o divino são unidos em Cristo. E porque Cristo é o protótipo da humanidade plena, sua união de divino e humano mostra o que é possível para todos nós. São Atanásio, teólogo do IV século, expressou isso com uma frase que se tornou central na tradição ortodoxa: Deus se tornou humano para que humanos pudessem se tornar divinos. Não que nos tornemos Deus no sentido de sermos independentes ou onipotentes, mas que podemos participar da natureza divina, como Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Podemos ser divinizados, preenchidos com a vida de Deus, transformados em semelhança com Cristo. Tomé viveu essa transformação, de pescador comum a místico profundo, de homem cauteloso a mártir corajoso, de alguém que exigia provas a alguém cuja própria vida era prova da realidade de Cristo. E essa mesma trajetória de transformação está disponível para você. Não acontecerá da noite para o dia. Tomé caminhou com Jesus por anos antes de seu momento de revelação final. E mesmo após a ressurreição, ele ainda teve que viajar, aprender, crescer ao longo de décadas de ministério na Índia. Transformação espiritual é tanto processo quanto evento, tanto jornada quanto destino, tanto crescimento gradual quanto despertar súbito. Mas começa com um passo, com uma decisão, com um momento de honestidade, onde você reconhece que não está satisfeito com fé de segunda mão e está pronto para buscar experiência de primeira mão. Esse momento pode ser agora, pode ser hoje. Pode ser enquanto você ouve ou lê estas palavras. E se esse momento é agora, então esta é sua oração. Deus, eu não posso mais aceitar apenas o que outros me disseram sobre você. Eu preciso conhecer você por mim mesmo. Eu preciso experimentar sua presença diretamente. Eu preciso tocar a realidade de quem você é. Mostre-se a mim da forma que eu preciso. Revele-se em minha experiência. Desperte-me para a verdade que está dentro de mim e ao meu redor. Torne-se real em minha vida. E quando eu despertar, dê-me coragem para viver essa realidade plenamente, custe o que custar. Assim como Tomé passou da dúvida à certeza, do medo à coragem, da busca ao encontro, conduza-me nessa mesma jornada. Em nome de Jesus, que veio não para ser acreditado de longe, mas para ser conhecido de perto. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo já começou. Pode não ser dramático imediatamente, pode não vir com trovões e relâmpagos, mas quando você busca sinceramente, quando você abre seu coração honestamente, Deus responde. Sempre. Porque Deus está mais ansioso para ser encontrado do que você está para encontrar. E enquanto você embarca nessa jornada, lembre-se, você não está sozinho. Tomé caminhou esse caminho antes de você. Milhões de outros, ao longo de 2000 anos, caminharam esse caminho.
E hoje, ao redor do mundo, incontáveis outros estão caminhando ao seu lado, cada um em sua jornada única, todos buscando o mesmo Deus que se deleita em ser encontrado. Que o segredo que Jesus confiou a Tomé se torne sua verdade vivida. Que o reino que está dentro de você desperte para a plena consciência. Que o Cristo que ressuscitou dos mortos ressurja em sua própria experiência. Que você passe de acreditar em Deus para conhecer Deus. Que sua fé deixe de ser conceito e se torne realidade. Que seu amor se torne não apenas sentimento, mas manifestação concreta de graça divina no mundo. E quando você chegar ao fim de sua jornada terrena, que você possa dizer como Tomé poderia ter dito: eu busquei e encontrei. Eu duvidei e despertei. Eu toquei e fui transformado. Eu vivi não minha própria vida, mas Cristo viveu em mim. E agora vou para casa, para a união plena com aquele que sempre foi meu verdadeiro ser. Amados, no silêncio profundo do seu coração, onde nenhuma palavra humana pode alcançar, habita uma verdade que o próprio Criador teceu em seu ser antes da fundação do mundo. Você não é um acidente cósmico vagando sem propósito. Você é um pensamento eterno de Deus manifestado no tempo, uma expressão única e preciosa do amor divino que sustenta toda a existência. Quando o peso do mundo parecer insuportável, quando as dúvidas assaltarem sua mente, quando a escuridão ameaçar apagar a chama da esperança, lembre-se, o mesmo Deus que falou e trouxe luz ao caos primordial, continua falando em sua vida, trazendo ordem ao caos, sentido à confusão, propósito ao aparente acaso. A paz que Jesus deixou como herança não é a ausência de tempestades, mas a presença de Deus no meio das tempestades. É saber que mesmo quando você não consegue ver o caminho, aquele que é o caminho caminha com você. Mesmo quando você não entende o plano, o arquiteto do universo está tecendo todas as coisas para o seu bem último, transformando até mesmo suas falhas e feridas em instrumentos de graça. A sabedoria que vem do alto não é acumular conhecimento sobre Deus, mas conhecer a Deus pessoalmente. Não é dominar conceitos teológicos, mas ser dominado pelo amor que move o sol e as estrelas. É descobrir que o maior mistério não está nas profundezas do cosmos, mas nas profundezas do seu próprio coração, onde o Eterno escolheu fazer morada. Que você encontre descanso não nas respostas perfeitas, mas na presença perfeita daquele que é a resposta. Que você descubra coragem não na ausência de medo, mas na confiança de que mãos eternas sustentam você quando tudo mais falha. Que você experimente alegria, não porque tudo está bem, mas porque há alguém que está com você quando nada parece estar bem. E que sua vida, com todos os seus altos e baixos, suas certezas e dúvidas, suas vitórias e derrotas, seja um testemunho vivo de que Deus é fiel, que Cristo é real, que o Espírito é poderoso e que o amor nunca falha. Para a glória de Deus Pai, que criou você com amor infinito. Em nome do Senhor Jesus, que redimiu você com sacrifício incomensurável. No poder do Espírito Santo, que transforma você com graça ilimitada. Que assim seja, agora e sempre. Amém e amém.